Durante décadas, a zona de exclusão de Chernobyl foi considerada um lugar sem retorno, uma paisagem devastada por um acidente que marcou para sempre a memória da humanidade. As cidades ficaram vazias, as estradas desmoronaram com a chuva e a vegetação retomou cada canto com uma força inesperada. Onde antes havia agitação, agora uma jovem floresta cresce sem controle. Ruínas afundam sob raízes, postes enferrujados inclinam-se em direção ao chão e telhados desabam sob o peso dos anos. Mas o que deveria ter sido um território morto transformou-se inesperadamente num improvável refúgio para a vida. Na ausência de humanos, os animais retornaram. Primeiro timidamente, depois em uma abundância que ninguém havia previsto. Atravessaram avenidas desertas, beberam água de canais formados pelo tempo e descansaram no topo de edifícios que já não pertenciam a ninguém. E ainda hoje, algumas dessas sombras se movem entre as mesmas ruínas. Mas à medida que essas criaturas reconquistam um território abandonado pela humanidade há décadas, surge uma pergunta inevitável. Por que lhes é permitido habitar um lugar que, para a espécie humana, continua sendo sinônimo de perigo? Durante anos, acreditou-se que entrar em Chernobyl era aventurar-se em um destino selado pela radiação, um risco capaz de deformar a carne e destruir a vida. Mesmo assim, nessa paisagem alterada, a vida encontrou brechas. Geração após geração, os animais se adaptaram sem saber, movendo-se entre estruturas corroídas e solos contaminados, obedecendo a impulsos mais antigos que a própria memória do desastre. Hoje o contraste é evidente. A radiação ainda está presente, invisível e persistente, mas a vida selvagem encontrou uma maneira de prosperar apesar dela. Javalis selvagens percorrem os caminhos cobertos de folhas, revirando a terra em busca de alimento. Veados e bisontes europeus pastam nas clareiras da floresta, ocupando campos antigos e estradas rachadas. Ao longo das margens de rios e canais silenciosos, os castores constroem represas que redesenham o curso da água. Mais acima, entre os troncos das árvores e as estruturas abandonadas, linces e raposas vermelhas patrulham uma paisagem que quase não guarda mais vestígios da presença humana. O que está acontecendo em Chernobyl não é um renascimento idealizado, é uma adaptação extrema. As criaturas não estão prosperando porque o ambiente é seguro. A vida prospera porque, pela primeira vez em gerações, esta terra está livre da presença humana. Nesse ecossistema alterado, os animais recuperaram comportamentos ancestrais que, em outros lugares, foram sufocados pelo ruído, pela luz e pela pressão da atividade humana. E dentre todas essas espécies, há uma que se transformou de uma maneira surpreendente. Em Chernobyl, onde a vegetação avança sobre o concreto e transforma o que antes eram ruas, esse predador se move com uma confiança renovada. O silêncio do lugar parece abrir caminhos para ele que antes não existiam, e sua presença se move ao ritmo de um território que já não lhe oferece resistência. O que acontece a um caçador quando a ausência de humanos lhe devolve todo um território. Na zona de exclusão, o lobo retornou para ocupar um espaço do qual havia sido expulso por gerações. Com o tempo, ele retomou comportamentos que pareciam esquecidos e ampliou seus movimentos com uma liberdade que não tinha há décadas. O que antes eram caminhos vigiados agora são rotas que ele percorre com facilidade. Ele atravessa estruturas desmoronadas, levanta o focinho para sentir o vento e continua seu caminho como se nunca tivesse saído daquele lugar. As ruínas tornaram-se parte da rotina deles, e o silêncio, uma de suas vantagens. Ali deixou de ser uma presença marginal. Sua população cresceu e sua influência se espalhou por toda Chernobyl. A partir desse momento, seu comportamento começou a se transformar. Diferentemente de seus parentes em outras regiões, este lobo não teme os vestígios do passado. Descanse entre colunas desmoronadas, busque sombra nos restos de armazéns que a natureza começou a cobrir e corra por caminhos onde, décadas atrás, apenas máquinas circulavam. A zona que permanece proibida aos humanos é para ele um espaço contínuo, aberto e vasto.
Sem estradas em uso, sem pressão do gado e sem competição por território, o rebanho se deslocou livremente para onde a floresta havia se regenerado. A ausência de humanos moldou seu comportamento. Os rebanhos aqui são maiores, mais estruturados e mais estáveis. Eles se movem como uma unidade, percorrem vastas distâncias e mantêm territórios que seriam impossíveis de sustentar em outras regiões. A liderança é clara e a coesão é quase absoluta, pois nada perturba sua dinâmica. Eles não precisam se dividir para evitar conflitos com outros. Toda a terra ao redor lhes pertence. A zona de exclusão abrange mais de 2.600 quilômetros quadrados de florestas, rios, pântanos e ruínas. Um espaço imenso que, involuntariamente e sem controle, se transformou em um santuário para predadores que há muito tempo não conheciam um território tão vasto e silencioso. Em um ambiente assim, cada movimento encontra novas oportunidades. A caça se adapta a esses espaços recuperados. Nas orlas das florestas, onde árvores jovens se misturam com prados abertos, os lobos encontram corços pastando entre as ruínas e javalis remexendo o solo ainda contaminado. Veados retornaram a lugares onde nem mesmo uma sombra havia passado por décadas, e castores reconstruíram canais que haviam desaparecido. Aqui, a vida floresce sem permissão, e os lobos aproveitam-se dessa abundância inesperada. Os ataques são rápidos e precisos. Avançam entre as brechas nas muralhas, escondem-se nas dobras do terreno e esperam que o vento leve o cheiro da presa. Às vezes é um corço distraído numa planície aberta, outras vezes um javali selvagem a romper a terra úmida. A radiação persiste no ambiente, mas as presas que consomem raramente apresentam níveis que poderiam matá-las. Os rebanhos parecem ter aprendido quais áreas evitar e quais caminhos seguir, como se a própria paisagem marcasse onde a vida continua e onde não continua. Os ritmos da caça mudam com as estações do ano. No inverno, a neve cobre as ruínas e revela cada vestígio. Os lobos avançam seguindo pegadas frescas, deslizam por trilhas geladas e aproveitam a quietude do ar frio para se aproximarem sem serem detectados. A paisagem os favorece, a presa se move com mais dificuldade e o rebanho consegue se coordenar melhor em espaços abertos, onde a neve retém a memória de cada passo. Quando o gelo derrete e a luz volta a iluminar as clareiras, a estratégia deles muda, mesmo dentro do mesmo território. No verão, eles se esgueiram pela grama alta, se escondem nos cantos de construções em ruínas e calculam pacientemente cada passo. Eles não precisam se aproximar do núcleo mais radioativo, nem suas presas. Ambas as espécies, talvez por instinto ou pela memória da paisagem, permanecem nas áreas remotas onde a vegetação é mais densa e o ar mais limpo. Seus padrões de movimento parecem surgir de uma compreensão silenciosa do espaço, como se reconhecessem onde a terra permanece hostil. Às vezes, uma manada inteira para ao lado de uma estrada abandonada. Eles observam, cheiram e escutam. Não estão com medo, estão simplesmente avaliando a situação. E quando o vento confirma que não há nada com que se preocupar, eles seguem em frente. Suas rotas percorrem quilômetros, traçando um mapa que atravessa vilarejos desertos, campos tomados por árvores e estruturas metálicas corroídas pelo tempo. Para eles não existem fronteiras. O que para os humanos é uma cicatriz perigosa, para o lobo é um corredor de caça repleto de oportunidades. Sobreviver aqui não é um feito isolado, é um fenômeno que se repete geração após geração. Em Chernobyl, os lobos não apenas permanecem, eles avançam. Essa expansão se reflete em suas ninhadas, que crescem com uma frequência incomum. Os filhotes nascidos nesse território se desenvolvem com uma consistência que surpreende até mesmo aqueles que estudam seu comportamento. A saúde desses rebanhos acrescenta mais uma peça ao mistério. Apesar de viverem rodeados de radiação, eles mantêm uma estabilidade inesperada. A natureza parece ter encontrado neles uma nova resposta a um ambiente que deveria enfraquecê-los. Não se trata de força, mas de adaptação. Um equilíbrio diferente que os tornou mais do que meros sobreviventes. A radiação ainda está lá, silenciosa e invisível.
mas os lobos desenvolveram uma maneira única de resistir a ela. Seus corpos parecem tolerar os danos de forma diferente. Seu sistema imunológico reage com uma intensidade incomum, alterada por gerações de exposição. Não se trata de imunidade completa, mas sim de uma espécie de escudo parcial que lhes permite viver em locais onde outros organismos adoeceriam. Em um ambiente marcado pela radiação, onde a vida deveria recuar, o que acontece dentro desses corpos para permitir que um predador prospere sem dar sinais de recuo? A resposta não é imediatamente óbvia. A radiação não ilumina o ar nem deixa marcas visíveis na casca das árvores. Permanece oculto no solo, na água e na cadeia alimentar. É um pulso silencioso que acompanha cada geração. Os lobos não conseguem perceber isso, mas sua biologia se desenvolve sob essa presença constante desde o primeiro até o último suspiro. Em qualquer outro ambiente, a exposição constante a esse tipo de ambiente danificaria os tecidos rapidamente. As células começariam a falhar, as mutações se acumulariam descontroladamente e o risco de tumores aumentaria a cada ano de vida. Mas aqui, a história é bem diferente. Em Chernobyl, as defesas dos lobos não se limitam a uma reação passiva. Eles se comportam como se estivessem sempre em estado de alerta interno. O sistema imunológico desses animais age com uma intensidade incomum. Quando a radiação danifica o material genético, o organismo reage mais rapidamente do que o esperado. As células defeituosas são eliminadas de forma eficiente. Os tecidos danificados são reparados com maior precisão e a taxa de sobrevivência diante desse desgaste constante é notável. Não se trata de invulnerabilidade absoluta, mas de um equilíbrio dinâmico entre dano e reparação que permite aos lobos continuarem a existir num ambiente que deveria estar constantemente a enfraquecê-los. Essa adaptação não aconteceu da noite para o dia. É o resultado de um processo lento que começou com as primeiras gerações expostas a esse ambiente alterado. Ao longo do tempo, a pressão constante da radiação selecionou os indivíduos mais capazes de suportá-la. A evolução progride dessa forma, em silêncios que duram décadas. Ela não transforma uma espécie imediatamente, mas acumula pequenas mudanças que só se tornam visíveis quando a paisagem apresenta repetidamente as mesmas condições. Em Chernobyl, essa paisagem permaneceu implacável desde o primeiro dia e, por quase 40 anos, atuou como um filtro persistente que levou a população a modificar sua biologia sem que nenhuma geração percebesse a mudança. Em cada ninhada, aqueles cujos corpos toleravam danos e reparavam erros internos com maior eficácia tinham maior probabilidade de sobreviver. Ao longo dos anos, essa capacidade tornou-se mais comum na população. Não é um escudo perfeito, mas é um filtro que deixa passar os corpos mais frágeis e favorece aqueles que conseguem suportar o que seria insuportável para os outros. Essa mudança profunda não altera a forma como esses animais se apresentam ao mundo. Do lado de fora, nada parece fora do lugar. Os lobos de Chernobyl não apresentam deformidades marcantes ou características estranhas e, à primeira vista, poderiam ser confundidos com qualquer outra população de lobos cinzentos. Eles se movem com agilidade, caçam com precisão e criam seus filhotes com uma vitalidade indistinguível da de seus parentes distantes. Tudo o que é visível permanece intocado. A verdadeira diferença está oculta, inscrita na forma como suas defesas reagem, na maneira como cada órgão aprende a funcionar sob uma ameaça constante que nunca cessa. Essa resiliência interna se reflete na vida da matilha. Na zona de exclusão, os grupos são maiores e mais estáveis do que em muitas outras regiões. Nessas matilhas, os jovens atingem a idade adulta com uma frequência incomum. As fêmeas podem se reproduzir várias vezes ao longo da vida e os adultos mantêm força suficiente para sustentar o ritmo de caça por anos. A combinação de um território sem presença humana e uma biologia moldada pela pressão ambiental permitiu que, ao longo do tempo, eles ocupassem um lugar dominante no ecossistema.
São predadores de pleno direito em um cenário que seria hostil demais para outros mamíferos de grande porte. Em outro contexto, uma exposição semelhante à radiação teria consequências muito diferentes. Lobos que vivem em um ambiente contaminado, mas com menos tempo para se adaptar, apresentariam maior frequência de doenças, diminuição da expectativa de vida e uma redução notável no sucesso reprodutivo. O que observamos neles levanta uma questão inevitável. Estaríamos testemunhando uma profunda adaptação que lhes permite conviver com a radiação, uma mera resistência temporária ou a forma mais extrema de sobrevivência que um predador pode alcançar? A resposta completa ainda está oculta em seus corpos, em processos que não são percebidos à primeira vista, mas o resultado é visível em cada pegada na lama e em cada uivo que ecoa entre as ruínas. No entanto, para entender como chegamos a este ponto, não basta olhar apenas para o presente. Hoje vemos grandes manadas se movendo com segurança por um território silencioso, mas nem sempre foi assim. Certo dia, a floresta foi coberta por uma poeira invisível e o ar mudou sem aviso prévio. Os animais que ali viviam, de repente, se viram diante de uma ameaça que não conseguiam compreender. Os lobos de hoje são herdeiros dessa história, mas não suas testemunhas diretas. A zona de exclusão é hoje uma paisagem inesperadamente vibrante, um ecossistema que aprendeu a conviver com um legado de poluição. Mas antes que a natureza retomasse as ruas e os prédios vazios, houve uma transição abrupta, um momento em que a terra se tornou tóxica em questão de horas. Se hoje existem predadores capazes de prosperar nesse ambiente, o olhar inevitavelmente se volta para o passado, para o momento em que tudo mudou. O que aconteceu com os animais que estavam aqui quando tudo começou? Como reagiu a vida selvagem nos dias em que a floresta ainda não entendia que o perigo não vinha do frio ou da fome, mas de algo que não podia ver ou evitar? Décadas atrás, quando a terra mudou da noite para o dia, os animais não entenderam a origem do perigo, mas entenderam seus efeitos. A floresta que conheciam já não reagia da mesma forma. O ar tinha um tom estranho, um leve cheiro de metal úmido que impregnava seus focinhos. A chuva não refrescou as coisas, pelo contrário, manchou-as. E em algumas áreas o solo parecia ter perdido parte da sua vitalidade em questão de horas. Para aqueles que habitavam essas terras, algo havia se rompido na rotina da paisagem. Antes dessa mudança, a região ao redor de Chernobyl era um mosaico de florestas, pastagens e rios, onde a vida seguia um ritmo previsível. Nas clareiras, veados e alces se moviam entre as longas sombras de pinheiros e bétulas, enquanto javalis reviravam a serapilheira em busca de raízes escondidas. Mais perto das trilhas, as raposas rondavam furtivamente as margens, atentas ao menor movimento de um roedor na grama. As lebres permaneciam imóveis na grama alta, confiando na camuflagem oferecida pela estação. Acima de toda essa paisagem, aves de rapina traçavam amplos círculos sobre o rio Pripyat, seguindo do alto o pulso de peixes, anfíbios e pequenas presas que completavam um ciclo que parecia imutável. Era um ecossistema funcional, repleto de estresses normais: fome, inverno, predação. Nada nele sugeria que o verdadeiro risco viria de algo sem forma visível. Quando a mudança ocorreu, aconteceu em questão de horas. A explosão na usina nuclear de Chernobyl lançou uma nuvem de partículas radioativas na atmosfera, minúsculos fragmentos capazes de contaminar o solo, a água e os corpos dos animais simplesmente ao se depositarem sobre eles. Eles eram invisíveis, não tinham cheiro, mas viajavam com o vento e caíam sobre tudo em seu caminho. Em poucos dias, aquela paisagem foi marcada por um perigo que nenhum ser vivo poderia perceber a olho nu. Não havia como prever aquele perigo, mas sua presença começou a se manifestar em sinais que as criaturas percebiam sem compreender. Primeiro, surgiram impressões tênues, quase imperceptíveis. Um ruído distante percorreu o ar, uma vibração sutil atravessou o solo e um brilho estranho iluminou o horizonte com uma cor que não era de amanhecer. Então veio a chuva, forte e persistente, trazendo um cheiro metálico que se impregnava na pelagem como um aviso silencioso. E quando finalmente cessou, o silêncio tomou o seu lugar, uma quietude repentina que na natureza pesa mais do que qualquer rugido.
A partir desse momento, o comportamento dos animais começou a mudar. Nos primeiros dias, reagiram da única maneira que sabiam, afastando-se. Os cervos refugiaram-se nas partes mais densas da floresta, abandonando áreas que atravessavam diariamente. Outros animais também mudaram seus hábitos. Afastaram-se das margens onde a água já não tinha o mesmo gosto, evitaram lugares onde o ar tinha um cheiro estranho e desviaram suas rotas para áreas onde o solo ainda apresentava movimento. Onde antes havia pegadas, ninhos e rastros recentes, começaram a surgir trechos vazios, como se a paisagem estivesse desaparecendo aos poucos. Mas nem todos conseguiam seguir esse caminho. Não era uma questão de coragem, mas de limitações. O mundo deles era pequeno demais para lhes oferecer uma saída. Os esquilos permaneceram nas árvores que conheciam, agarrando-se a um território que não podiam abandonar. No subsolo, ratos e toupeiras continuaram seus percursos habituais, protegidos apenas aparentemente por túneis que atenuavam a mudança, embora não a impedissem. Quando finalmente emergiram, encontraram uma paisagem diferente. Havia menos insetos, menos pássaros pequenos, e a vegetação começava a apresentar danos sutis. Alguns não sobreviveram àquela primeira transição. Aqueles que sobreviveram tornaram-se, sem saber, a base das gerações futuras. Ao longo dos anos, os animais que haviam se refugiado em áreas menos afetadas começaram a retornar. Fizeram isso gradualmente, impulsionados pela necessidade. A comida estava se tornando escassa nos arredores, enquanto a área abandonada pelos humanos oferecia algo que já era raro em outros lugares: espaço ininterrupto. Os javalis foram os primeiros a explorar novamente as clareiras próximas. Depois vieram os veados, as lebres e, atrás deles, os predadores. Entre estes últimos, os lobos retomaram suas patrulhas noturnas, seguindo trilhas que seus ancestrais haviam abandonado anos antes. As gerações que retornaram não eram idênticas àquelas que haviam fugido. Seus corpos carregavam a história recente de suas linhagens, pequenas variações que favoreciam aqueles que melhor toleravam as mudanças em seu ambiente. Não havia sinais visíveis dessa adaptação, mas havia diferenças sutis em sua resposta à doença, na maneira como lidavam com o estresse e na eficiência com que utilizavam os alimentos em solo perturbado. A radiação ainda estava presente, silenciosa, mas a vida havia aprendido a sobreviver apesar dela, ajustando seus mecanismos internos enquanto continuava a se reproduzir. Entre os poucos que permaneceram sob aquele céu alterado estavam os pequenos mamíferos do solo e da vegetação rasteira. Ratos do campo, arganazes e musaranhos continuavam a se mover entre raízes, troncos caídos e túneis estreitos que não os protegiam completamente, mas ofereciam a única forma de abrigo que conheciam. Cada ninhada nascia em um cenário mais incerto que a anterior, e o simples ato de crescer se tornava um teste diário que moldava seus corpos de maneiras sutis e profundas. Não houve seleção consciente, apenas um processo contínuo no qual a sobrevivência favoreceu os organismos mais capazes de reparar danos e permanecer funcionais em um ambiente que não oferecia trégua. Com o tempo, essa pressão constante moldou as populações que permaneceram na área, e muitas delas começaram a demonstrar uma resistência inesperada. Mesmo assim, essa adaptação interna não resolveu o desafio diário. Os animais continuaram a se deslocar por um território alterado, e sua maneira de interpretar a paisagem também mudou. Isso não significava que eles compreendessem o perigo químico que os cercava. Eles não reconheciam a radiação como um conceito, mas percebiam um ambiente que se tornara instável. Eles evitavam poças onde nada se movia, mesmo que houvesse água. Mantinham-se afastados de áreas onde a grama crescia sem atrair insetos. Desconfiavam de clareiras onde o vento não trazia cheiro de vida, apenas umidade e ferrugem. Suas rotas traçavam fronteiras invisíveis ao redor dos pontos mais danificados, não por meio de conhecimento abstrato, mas porque experiências repetidas lhes ensinaram que, além dessas fronteiras, a vida enfraquecia. Ao longo dos anos, o que começou como uma fuga transformou-se numa nova divisão de território. A ausência de humanos permitiu que a vegetação avançasse sem limites, fechando antigos caminhos sob uma massa de brotos e raízes e diluindo as construções em uma floresta que recuperou cada metro perdido.
Nesse cenário, os animais reorganizaram suas rotas e hierarquias. Alguns encontraram refúgio onde antes havia barulho. Outros ainda evitam certas estruturas e clareiras, como se uma vaga lembrança de um perigo sem forma permanecesse. O que vemos hoje é o resultado dessa longa negociação entre um ambiente alterado e uma fauna disposta a continuar existindo apesar de tudo. No entanto, em meio a esse novo equilíbrio, uma questão permanece. As gerações recentes aprenderam a viver nessa paisagem reconstruída, e algumas até parecem prosperar. Mas aqueles que estavam aqui, nos primeiros momentos, aqueles que respiraram o ar alterado sem saber e beberam a água antes que a floresta mudasse para sempre, enfrentaram um desafio que nunca havia existido na história recente destas terras. E então surge uma pergunta que continua a crescer. Se seus corpos tiveram que reagir sem tempo, o que aconteceu com as primeiras vidas que tentaram nascer logo em seguida, quando cada canto do ambiente carregava a marca recente do acidente? O que aconteceu a seguir não dependeu dos animais que sobreviveram ao impacto inicial. O verdadeiro teste veio com a primeira cria que tentou abrir caminho em um território transformado desde suas raízes. Eles nasceram sem a memória da floresta anterior, mas em um ambiente onde cada elemento, do solo à água, conservava o traço da mudança repentina. Nos meses que se seguiram ao acidente, a reprodução deixou de ser um processo estável. Fêmeas que durante anos conceberam sem dificuldade começaram a apresentar ciclos irregulares, como se seus corpos estivessem respondendo a um ritmo que já não correspondia ao do ambiente. Para agravar essa instabilidade, havia os machos. Muitos pareciam saudáveis, mas sua capacidade de fertilizar estava reduzida e, em várias espécies, os acasalamentos se completavam sem que ocorresse qualquer nascimento. A floresta, que durante gerações fora um espaço fértil, passou por uma estação silenciosa na qual a vida persistiu, embora o ambiente não fosse propício. Quando as primeiras ninhadas finalmente apareceram, o resultado era incerto. Entre os pequenos mamíferos, alguns filhotes nasceram mais fracos, com menos mobilidade e crescimento mais lento do que o normal. Eles não apresentavam sinais visíveis do que estava acontecendo lá dentro, mas as primeiras horas de vida eram cruciais. Alguns morreram sem sequer sair do ninho. Outros aguentaram apenas alguns dias antes de sucumbirem a um esgotamento sem explicação externa. Entre as aves, algo diferente aconteceu. Muitas continuaram o ritual de nidificação nos mesmos lugares de sempre, guiadas por padrões ancestrais, mas o ciclo já não respondia como antes. Alguns ninhos permaneceram silenciosos por mais tempo que o habitual. Os ovos jaziam frios e imóveis, como se a vida dentro deles tivesse perdido a vontade de seguir em frente. Entre os melros, as cotovias e as toutinegras, os filhotes que conseguiram sair do ovo apresentavam plumagem fraca ou incompleta, e certos tons que haviam sido intensos por gerações começaram a desvanecer, como se a pigmentação não pudesse mais ser mantida da mesma forma. Até mesmo o amanhecer começou a mudar. Onde antes dezenas de canções se sobrepunham, um novo silêncio surgiu. Um vazio que a floresta não conseguia preencher. Os casais continuavam retornando aos seus territórios, mas cada estação trazia menos voos e uma diminuição notável no canto, enquanto algumas rotas migratórias começaram a se desfazer sem aviso prévio. O que antes preenchia a floresta de movimento começou a se dissolver em um silêncio que avançava lentamente, espalhando-se das árvores para as clareiras e, pouco a pouco, para as margens onde a água começava. À medida que esse vazio se expandia, a paisagem revelava outros efeitos invisíveis do alto das árvores. Onde a floresta dava lugar a lagoas, o impacto assumia uma forma diferente. Os anfíbios, dependentes da água em todas as fases do seu desenvolvimento, perceberam a mudança antes de muitos outros. Os lagos, que serviram de refúgio por gerações, pareciam os mesmos à primeira vista, mas seu equilíbrio começou a ser perturbado sem aviso prévio. Na superfície, tudo permanecia sereno, embora no fundo os processos que sustentaram a vida por décadas estivessem começando a falhar. A água já não oferecia a mesma estabilidade. Sem alterar a sua aparência, havia perdido parte da sua capacidade de sustentar o desenvolvimento. Pequenas variações de temperatura e uma ligeira diminuição do oxigênio, e a presença de substâncias invisíveis interrompeu estágios críticos do ciclo de vida.
Para os anfíbios, que dependem da água desde o início, qualquer perturbação poderia transformar um refúgio familiar em um lugar incerto. Os primeiros sinais apareceram nos girinos. Alguns perderam o equilíbrio e nadavam em círculos. Outros desenvolveram caudas mais curtas ou mais fracas, e muitos não respondiam aos estímulos que sempre haviam regido seus movimentos. Em vez de avançarem rumo à metamorfose, permaneceram suspensos numa espera que nunca se completou. As desovas mal-sucedidas se multiplicaram. Os juvenis chegaram enfraquecidos no final do verão e apenas alguns atingiram a força necessária para enfrentar o primeiro inverno. Eram perturbações sutis, mas constantes, fragmentos quebrados de um ciclo que funcionava há gerações. E embora a princípio parecesse um problema isolado, logo ficou claro que o que estava acontecendo na água era apenas o começo de um desequilíbrio muito maior. Em vários lagos de Chernobyl, pequenos peixes e minúsculos crustáceos começaram a aparecer flutuando sem vida, como se a água tivesse perdido a capacidade de sustentá-los. As partículas radioativas que caíram após a explosão, incluindo césio e estrôncio, acompanhadas por outros resíduos invisíveis trazidos pela chuva, misturaram-se com a água e perturbaram seu equilíbrio de uma forma para a qual nenhum organismo estava preparado. Em Chernobyl, todas as camadas do meio ambiente receberam uma marca persistente do acidente, e esse pulso invisível continuou a agir muito tempo depois, estendendo seu efeito a todo o ecossistema. À medida que as primeiras gerações tentavam ocupar seu lugar, as conexões da paisagem se tornaram frágeis. Muitos animais de presa começaram a apresentar reflexos mais lentos e os predadores encontraram corpos que não reagiam com a agilidade habitual. Ao mesmo tempo, sob a camada de folhas mortas, a comunidade de insetos que mantinha grande parte do equilíbrio da floresta estava diminuindo sem aviso prévio. Onde antes havia um murmúrio constante de besouros, larvas e pequenos invertebrados, começaram a surgir espaços vazios. Esse declínio afetou toda a cadeia alimentar. As aves insetívoras retornaram aos seus territórios e encontraram uma floresta com menos atividade e menos alimento para seus filhotes. O que antes fora um sistema estável começou a falhar em vários pontos simultaneamente, como se o ambiente estivesse perdendo sua coordenação. A paisagem parecia permanecer de pé, mas, sob a superfície, partes dela começavam a desaparecer. Ainda assim, em meio a esse conjunto de nascimentos fracassados e vidas curtas demais, uma pequena fração conseguiu sobreviver. Os filhotes que sobreviveram aos primeiros meses não se tornaram imunes, mas apresentaram uma tolerância ligeiramente maior do que a geração anterior. Não era visível em sua aparência ou movimentos, mas seu corpo reagia de forma diferente ao desgaste constante do ambiente. Ao longo dos anos, essas variações sutis começaram a se acumular. O que inicialmente era uma barreira intransponível para grande parte da fauna tornou-se um obstáculo que alguns indivíduos conseguiram superar. E essa pequena vantagem acabou guiando o rumo das gerações subsequentes. A partir desse momento, os sobreviventes mais resilientes deixaram de ser exceções e se tornaram o núcleo da paisagem animal. Não foram os maiores ou os mais rápidos que mantiveram a continuidade da vida em Chernobyl, mas sim aqueles cujos corpos conseguiram permanecer funcionais em um ambiente transformado desde suas raízes. Delas emergiram linhagens sem mudanças visíveis externamente, mas com uma capacidade interna que gradualmente redefiniu a forma como a fauna poderia existir nesse território. Durante anos, a vida selvagem foi se readaptando gradualmente. As espécies encontraram espaços que ainda podiam habitar, e as novas gerações incorporaram ajustes sutis que lhes permitiram sobreviver nesse ambiente transformado. Nas florestas e prados que circundavam o antigo epicentro, a poucos quilômetros do reator, a paisagem voltou a fervilhar de atividade, embora nunca tenha recuperado totalmente o ritmo anterior. A vida selvagem conseguiu se adaptar, mas os vestígios do acidente persistiram em locais que nenhum animal conseguiu evitar completamente. E então surge outra pergunta, inevitável ao se observar a paisagem em sua totalidade. Se os animais conseguiram se reconstruir ao longo do tempo, o que aconteceu com a terra que os sustentava? Hoje, nos arredores silenciosos de Chernobyl, a paisagem parece conter duas eras sobrepostas.
À primeira vista, a vegetação avança sem controle, como se a floresta tivesse recuperado cada canto deixado pela humanidade. Mas sob essa superfície verde permanece um legado que nunca desapareceu por completo. Cada raiz que mergulha na terra toca o que foi aprisionado décadas atrás, e ainda assim as árvores crescem, as plantas brotam e os caules buscam a luz. De perto, a paisagem revela sinais desiguais. Alguns brotos avançam com uma força inesperada, enquanto outros quebram antes de se desenvolverem, como se o solo oferecesse crescimento e fragilidade ao mesmo tempo. Em meio a essa mistura de resiliência e vulnerabilidade, certas plantas encontraram uma maneira diferente de se adaptar. Em meio à luz e às sombras, algumas espécies prosperam onde outras não conseguem. O cânhamo cresce rapidamente em áreas onde o solo retém resíduos radioativos provenientes do acidente. Suas raízes absorvem alguns desses compostos que o solo não consegue dispersar sozinho e, nessa troca silenciosa, obtém nutrientes onde a maioria só encontraria prejuízo. Ao lado deles crescem girassóis, plantas que décadas atrás foram semeadas por mãos humanas para ajudar a limpar a terra e que continuam a ocupar os mesmos espaços até hoje. Suas raízes penetram profundamente na terra e capturam césio e estrôncio com uma eficiência que poucas espécies conseguem igualar. Elas não exibem formas estranhas ou cores incomuns, mas em seu interior, a química do solo se transforma em folhas e caules. Onde outras plantas param, os girassóis avançam, como se tivessem aprendido a coexistir com aquilo que a floresta ainda não conseguiu dissolver completamente. A presença deles não demonstra apenas resistência, mas também uma forma diferente de se relacionar com um ambiente marcado pela poluição. E nos cantos mais úmidos e escuros da área, essa relação torna-se ainda mais evidente no fungo negro, que avança pelas paredes abandonadas e pisos sem luz. Uma forma de vida que não se esquiva da radiação, mas sim a incorpora. À primeira vista, parece ser apenas uma película escura se desdobrando calmamente, mas seu comportamento revela algo surpreendente. Em áreas onde a radiação é mais intensa, seu crescimento se torna mais rápido e denso, como se encontrasse nessa energia um impulso que outros seres não conseguem aproveitar. A melanina que escurece sua superfície não apenas a protege, ela permite que ela converta parte dessa radiação em um estímulo para se manter ativa, uma estratégia que transforma o desastre em um recurso. Esse avanço silencioso ocupa fendas, passagens desmoronadas e estruturas que foram deixadas tão contaminadas que a vegetação não consegue mais se recuperar. Onde o acidente deixou um vazio biológico, este organismo preenche o espaço sem deslocar nenhuma outra forma de vida, marcando com sua presença os pontos onde a Terra ainda conserva a marca mais profunda do desastre. Com o tempo, essa adaptação extrema despertou interesse além da zona de exclusão. Sua capacidade de usar a radiação como fonte de energia inspirou estudos que buscam entender se sua melanina poderia servir como modelo para materiais de proteção em ambientes extremos, desde reatores nucleares até futuras missões espaciais. O que emerge aqui como uma resposta silenciosa a um desastre ainda oferece pistas sobre como a vida poderia ser sustentada em paisagens que hoje só podemos imaginar. Mas se uma forma minúscula conseguiu tirar proveito do que parecia ser apenas destruição, o que aconteceu com os lugares onde o impacto foi absoluto? Para além das paredes em ruínas e do silêncio que permeia os edifícios abandonados, a paisagem se abre novamente. Além dos pântanos que recuperaram sua atividade, encontra-se a área onde a radiação atingiu com maior força, a antiga Floresta Vermelha. Ali, a dose foi tão extrema que a vegetação morreu quase instantaneamente, nas mesmas horas em que a nuvem radioativa desceu sobre o solo e se instalou entre as copas das árvores. Conforme aquela poeira invisível caía sem parar, as agulhas de pinheiro começaram a perder sua cor habitual. Primeiro ficaram amareladas, depois alaranjadas, até adquirirem um vermelho profundo que nenhuma floresta deveria exibir. Do ar, as primeiras equipes de emergência puderam ver aquela mancha avermelhada se espalhando entre as árvores como uma ferida aberta no meio da paisagem. Era um sinal muito claro do nível de poluição que se acumulou ali em um período muito curto de tempo. Em menos de um dia,
Cada tronco, cada galho e cada arbusto ficaram imóveis, saturados por um nível de radiação que nenhum organismo poderia suportar. Era o único ponto em toda a área onde o impacto era imediato e absoluto, um lugar onde a vida não tinha espaço para resistir ou se adaptar. Hoje, no mesmo solo onde esses restos mortais foram sepultados, brotam pinheiros jovens, que não apresentam a mesma cor nem a mesma fragilidade. São árvores que cresceram em terrenos perturbados, onde cada centímetro contém uma mistura diferente de nutrientes e limites. Algumas raízes avançam normalmente, outras encontram barreiras invisíveis no subsolo, e esse contraste se reflete na forma da nova floresta que tenta recuperar o espaço perdido. À primeira vista, essas diferenças internas tornam-se visíveis. Alguns pinheiros crescem altos sem dificuldade, enquanto outros curvam seus troncos em ângulos estranhos, como se crescessem em resposta a forças que não existem em outras florestas. Toda a paisagem é uma combinação de renascimento e cicatrizes. Mesmo nos prados próximos, onde o vento suaviza a atmosfera, a vegetação mostra sinais de uma memória que persiste. Em algumas áreas, a grama cresce com uma densidade inesperada. Em outras, mal consegue cobrir trechos onde o solo permanece estéril. Cada hectare possui um equilíbrio diferente, formado por décadas de contato entre a vida e aquilo que estava aprisionado sob a superfície. Não existem dois terrenos que se comportem da mesma forma que os seus vizinhos. A diversidade surge de uma herança irregular e imprevisível. E, no entanto, não há estagnação. A cada ano, novos brotos alteram um pouco mais a paisagem. A vegetação responde com uma paciência que nenhuma outra forma de vida consegue imitar. Onde o solo permanece inóspito, os caules que conseguem sobreviver tornam-se pioneiros. Onde a terra se torna mais hospitaleira, outras espécies juntam-se ao avanço. Tudo muda lenta, mas seguramente, como se toda a floresta estivesse aprendendo a habitar um terreno que nunca é totalmente definido. Esse processo silencioso transformou a base do ecossistema. As plantas que conseguiram se adaptar tornaram-se o suporte para novas gerações de animais que habitam a área atualmente. Cada folha que resiste, cada raiz que se agarra à terra contaminada, sustenta uma cadeia de vida que se reconstrói sem testemunhas. O que em tempos parecia um território condenado tornou-se, ao longo dos anos, um refúgio para criaturas que encontraram ali um espaço sem a competição humana. E se o solo mudasse e as plantas mudassem com ele, também mudaria a forma como a vida se move entre suas clareiras e corredores. Para algumas espécies, essas terras se tornaram um laboratório involuntário, onde a sobrevivência depende do reconhecimento de sinais que não existem em nenhum outro lugar. A adaptação tornou-se uma forma de interpretar o ambiente, uma resposta que transforma quem a interpreta. Se até a floresta aprendeu a coexistir com o que a terra oferece, que criaturas caminharam por essa renovação silenciosa e descobriram em Chernobyl um território diferente do resto do mundo? Como a vida muda quando o único predador que quase todos temiam, os seres humanos, desaparece? O presente de Chernobyl responde a essa pergunta a cada instante. Nesse território onde a memória da catástrofe ainda persiste entre as árvores, as barragens avançam sem a sombra da presença humana que antes definia cada movimento. Estradas esburacadas, casas abertas e campos esquecidos transformaram-se em corredores, abrigos e novas fronteiras, onde o equilíbrio entre predadores e presas encontrou uma dinâmica completamente diferente. Nas primeiras décadas após o abandono, os animais menores foram os que mais rapidamente reocuparam o terreno. Entre eles, os roedores prosperaram com uma facilidade inesperada. Seus corpos ágeis encontraram um labirinto de tocas prontas para serem ocupadas nas ruínas dos edifícios. Sem gatos para limitar suas populações, sem tráfego para interromper suas rotas noturnas e com abundância de sementes e insetos crescendo sem atividade humana ao redor, seus números aumentaram até se tornarem a base de toda a cadeia alimentar. Essa explosão inicial atraiu a atenção de muitas espécies. Aves necrófagas e insetívoras descobriram nas aldeias abandonadas um ponto de partida perfeito para expandir seus territórios. A ausência de ruído facilitou seus períodos de nidificação,
e as ruínas dos edifícios foram transformadas em mirantes elevados, de onde era possível observar os pequenos mamíferos que se moviam entre os escombros. Até mesmo as aves mais sensíveis ao estresse encontraram refúgio aqui, onde o silêncio é mais profundo do que em qualquer floresta próxima. Mas dentre todas as presas que se beneficiaram, poucas se tornaram tão fortes quanto os javalis. Ao contrário de outros animais, seus corpos resistentes suportaram os solos instáveis e as variações do ambiente poluído sem se romperem. Raízes, carniça, frutos silvestres e insetos faziam parte de sua dieta diversificada. E essa flexibilidade permitiu que se multiplicassem a uma taxa que seria impossível em regiões controladas por humanos. Onde quer que uma família de javalis enterre o focinho, a paisagem se transforma. Eles reviram a terra, criam pequenas clareiras e alteram a superfície da floresta, que se reorganiza ao seu redor. E Chernobyl foi transformada por eles. Com o tempo, a busca constante por alimentos levou a se aventurar em áreas evitadas por outras espécies. Sob a camada úmida da floresta, onde crescem fungos que retêm alguns dos compostos presentes no solo, os javalis encontraram recursos que expandiram ainda mais seu território. Esse comportamento fez com que esses animais apresentassem alguns dos níveis de radioatividade mais elevados da região. E mesmo assim, eles continuaram a se reproduzir com uma frequência que desafia todas as previsões. Essa expansão constante remodelou o terreno. O que os javalis perturbavam, outros encontravam livre. E nessas clareiras irregulares, os corsos começaram a se movimentar de maneira diferente. Eles avançaram com cautela silenciosa, seguindo corredores que antes eram trilhas humanas e que agora formavam linhas invisíveis entre árvores jovens. Eles faziam uma longa pausa antes de atravessar um espaço aberto, como se ouvissem vibrações que os demais não percebiam, e preferiam se alimentar de brotos altos, longe da poeira que ainda repousava no chão. Nessa nova ordem, eles encontraram uma maneira de prosperar, lendo a paisagem à distância e de um ponto alto, onde outros animais hesitavam. As lebres, sempre inquietas, encontraram seu nicho nas bordas cobertas de vegetação. Aproveitavam-se dos densos matagais e das antigas trilhas semi-enterradas para desaparecer num instante, movendo-se com mais liberdade do que em outros lugares e estendendo sua atividade a horários do dia em que antes raramente eram vistas. Esse padrão se repetiu em outras barragens que também utilizavam essas passagens naturais. Com o tempo, esses corredores irregulares se tornaram rotas que ditavam o ritmo da paisagem, linhas de movimento constante que atraíam aqueles que espreitavam na extremidade oposta da cadeia alimentar. Os predadores que retornaram a esses territórios o fizeram seguindo essa abundância em movimento. O lince, esquivo e silencioso, recuperou espaços que permaneceram fora de seu alcance por décadas. Sob seu olhar preciso, as florestas se tornavam mais densas e as árvores jovens, intocadas por anos, ofereciam-lhe o esconderijo perfeito durante as horas de perseguição. A presença deles começou a reequilibrar a cadeia alimentar. Cada avanço calculado mantinha sob controle os cervos vermelhos jovens, as lebres desavisadas e as aves terrestres que haviam se proliferado mais rápido do que sua prudência permitia. Nesse mesmo cenário, outra sombra percorria a terra com uma estratégia diferente. As raposas, mais ousadas e oportunistas, exploravam as aldeias desertas como se fossem extensões naturais da floresta. Eles caçavam roedores com precisão, vasculhavam porões desmoronados em busca de restos úteis e ocupavam tocas abandonadas por outras espécies. Com noites mais tranquilas e rotas ininterruptas, eles expandiram suas viagens e suas populações cresceram em paralelo com a nova paisagem. E à medida que o solo ficava coberto de vestígios, o céu também mudava. As aves de rapina desempenharam um papel crucial nessa reconfiguração. Corujas reais, falcões e gaviões encontraram locais de nidificação nas torres de metal corroídas, que não existiam antes. Daquelas alturas, eles observam um território diferente daquele de décadas atrás, um espaço que já não brilha à noite nem vibra com os ruídos que antes cortavam o ar. Essa vasta tranquilidade, sem luzes repentinas ou choques não relacionados à floresta, oferece a eles uma vantagem inesperada, a possibilidade de se concentrarem no menor movimento em meio à vegetação.
A abundância de roedores e pequenos pássaros sustenta épocas de reprodução mais estáveis, ciclos que prosperam com mais sucesso do que nas zonas periféricas, onde o ritmo do ambiente muda ao ritmo de presenças e sons que deixaram de existir aqui. Mas mesmo com essa aparente vantagem vinda do céu, o equilíbrio não se altera completamente. Os predadores não têm domínio absoluto e as presas não são tão vulneráveis quanto se poderia supor. Tudo funciona como um sistema de improvisação. Cada espécie ocupa o espaço que encontra, cada movimento desencadeia uma resposta e cada estação força um reajuste das regras. Chernobyl não é um refúgio intocado nem um deserto radioativo. É uma rede que se adapta, se expande e se reorganiza de acordo com o que o ambiente permite. Essa paisagem alterada não segue os padrões de nenhum outro ecossistema do continente. Aqui, a abundância de presas é definida por sua capacidade de tolerar pequenas doses de radiação. A prosperidade dos predadores depende da sua capacidade de percorrer as áreas mais perigosas do território. Nada é estático. Tudo é condicionado por uma combinação de liberdade ecológica e risco invisível. E dentre todas as espécies que aprenderam a interpretar esse novo equilíbrio, há uma que se destaca não por sua ferocidade ou furtividade, mas por sua presença inesperada. Uma criatura que originalmente não pertencia a este lugar, mas que encontrou em Chernobyl um santuário improvável, um território onde poderia existir novamente sem a ameaça do homem. O que aconteceu quando um animal quase extinto chegou a essas terras devastadas e descobriu, contrariando toda a lógica, que tinha mais chances de sobreviver ali do que em qualquer outro lugar do planeta? Existe uma criatura que prosperou aqui como em nenhum outro lugar do planeta. Uma espécie que, contrariando toda a lógica, encontrou nesta zona proibida o espaço que o resto do mundo lhe havia negado. Ela não chegou por acaso nem por migração natural. Foi trazida deliberadamente para um território marcado pela catástrofe, na esperança de que, onde os humanos não podiam mais viver, ela encontrasse uma segunda chance. Ele caminha em silêncio por pastagens que cresceram sobre antigas terras agrícolas. Seus cascos pisam em estradas rachadas, agora cobertas de grama alta e flores silvestres que ninguém corta há décadas. De longe parece um cavalo comum, mas seu corpo é mais compacto, seu pescoço mais robusto e sua cabeça mais curta e pesada. Sua crina eriçada e reta lhe confere uma aparência primitiva. É o cavalo de Przewalski, um dos últimos cavalos verdadeiramente selvagens do planeta. No final da década de 1990, quando a zona de exclusão já estava sem presença humana permanente há anos, uma decisão inesperada foi tomada: introduzir um pequeno grupo desses cavalos no local. Eram cerca de 30, transferidos de outras reservas da Europa Oriental. A lógica era tão simples quanto arriscada. Chernobyl oferecia algo que quase nenhum outro lugar podia: milhares de hectares sem estradas ativas, sem fazendas, sem cercas e sem a pressão constante da pecuária e da expansão humana. Para a espécie, que estivera à beira da extinção algumas décadas antes, aquele local marcado pela radiação tornou-se um experimento a céu aberto. Ninguém sabia ao certo se eles sobreviveriam. O solo apresentava vestígios de poluição, a água continha resíduos invisíveis e a vegetação não era exatamente igual à dos seus habitats históricos. Mas havia espaço, grama e, acima de tudo, uma ausência quase total de interferência humana. Num mundo onde as fronteiras eram supérfluas, este território era um vazio disponível. Os primeiros meses foram dedicados à exploração. Os cavalos percorriam os campos abertos, cruzavam trechos de floresta jovem e paravam em clareiras onde ainda se podiam ver os contornos de aldeias esquecidas. Eles não entendiam nada de ruínas ou história, apenas de comida e abrigo. Logo começaram a estabelecer seus próprios padrões: áreas de descanso, rotas de viagem, pontos de acesso à água. A zona de exclusão, que para muitos era sinônimo de abandono, transformou-se em um novo mapa para eles. Ao longo dos anos, os grupos se organizaram de acordo com sua estrutura natural. Um macho dominante reúne várias fêmeas e as mantém juntas em uma pequena unidade familiar, enquanto outros machos mais jovens ou deslocados vagam em grupos dispersos nas margens.
Nas planícies abertas, essas formações são claramente distinguíveis. Um grupo compacto de corpos pastando juntos e, mais ao longe, figuras solitárias movendo-se sem rumo, aguardando sua própria oportunidade. Toda primavera, nascem potros que nunca conheceram outro mundo além deste. Eles crescem entre arbustos e prédios vazios, aprendem a seguir suas mães por caminhos que antes eram ruas e rodovias, e bebem de poças que se formaram nas crateras do asfalto erodido. Alguns filhotes não sobrevivem, como acontece em qualquer população selvagem, mas a maioria atinge a idade adulta e engrossa a população que, com o tempo, facilmente ultrapassou 100 indivíduos. A radiação não desapareceu, mas sua distribuição é desigual. Há áreas onde os níveis são mais altos e outras onde o risco é menor. Os cavalos não conhecem esses números, mas reagem às condições do terreno. Eles evitam certas áreas sem nenhuma razão aparente para o olho humano, preferindo outras onde a grama cresce mais densa e a água flui de forma mais constante. Eles não são imunes ao ambiente, mas aprenderam geração após geração a se mover dentro do que é tolerável. Os estudos desses animais não revelam monstros ou deformidades espetaculares. O que eles mostram, na verdade, é algo menos impressionante, mas igualmente revelador: uma população funcional. Alguns indivíduos são doentes, outros robustos. Alguns envelhecem mais rápido, outros resistem melhor à passagem do tempo, como acontece em qualquer grupo selvagem. Mas, no geral, os cavalos de Przewalski de Chernobyl se reproduzem, se deslocam e mantêm uma estrutura social estável. Num lugar que muitos imaginavam estar morto, eles construíram uma rotina. A presença deles também alterou a paisagem. Ao pastarem constantemente, mantém abertas as clareiras e os prados que, de outra forma, teriam se fechado sob o avanço contínuo da floresta. Essa atividade impede que a vegetação se torne muito densa e beneficia outras espécies que dependem de espaços abertos, como algumas aves e pequenos mamíferos. Sem que eles soubessem, esses cavalos se tornaram engenheiros discretos do ecossistema, moldando a vegetação da zona de exclusão a cada mordida. Às vezes, avançam em fila indiana entre postes de luz enferrujados e vagões de trem parados para sempre em trilhos tortos. Outras vezes, descansam nos pátios de casas antigas, onde os alicerces mal são visíveis sob a grama. Aos seus olhos não existem ruínas, apenas sombra e abrigo. A história humana parou aqui, mas para eles este lugar é simplesmente território. Uma área para comer, fugir, reproduzir-se e envelhecer. A catástrofe que deslocou pessoas abriu, sem que elas percebessem, um refúgio para uma espécie que quase havia desaparecido do mapa. O cavalo de Przewalski é um dos símbolos mais poderosos do que acontece quando a intervenção humana é completamente retirada. Eles não foram salvos por tecnologia avançada ou infraestrutura projetada especificamente para eles. Foi simplesmente a nossa ausência, aliada a um ambiente que, apesar dos riscos, oferecia mais oportunidades do que ameaças. Num mundo onde quase tudo é delimitado por estradas, cercas e assentamentos, a sua maior vantagem foi encontrar um espaço onde ninguém os reivindicasse. Esse paradoxo resume grande parte da história recente de Chernobyl. O que antes era sinônimo de perigo e devastação também se tornou um refúgio para certas formas de vida. Não porque a radiação seja benigna, mas porque a pressão humana desapareceu repentinamente. Para esses cavalos, o risco invisível do ambiente provou ser menos letal do que a presença visível da humanidade. E nesse delicado equilíbrio, sua população continua a avançar, passo a passo, por um território que aprenderam a considerar seu. No entanto, essa não é toda a história. Nem todas as espécies encontraram um refúgio tranquilo em Chernobyl. Algumas continuam avançando ao longo de uma fronteira frágil, moldada por um ambiente imprevisível que ainda carrega cicatrizes invisíveis sob a grama. A adaptação continua, mas a radiação também. E entre esses dois extremos, cada geração enfrenta condições que nunca existiram antes. A vida prospera, sim, mas também muda de maneiras que ainda não compreendemos completamente. Surge então uma pergunta inevitável: que caminho seguirão as criaturas de Chernobyl quando as próximas décadas transformarem ainda mais este território que elas próprias estão a redefinir? À primeira vista, a zona de exclusão parece congelada no tempo,
Os caminhos vazios, as estruturas enferrujadas e as árvores retorcidas sugerem que nada muda muito rapidamente neste canto do mundo. Mas, por baixo dessa aparência imóvel, a vida continua seu curso. Os animais que habitam Chernobyl hoje são descendentes daqueles que sobreviveram aos primeiros anos após a catástrofe. E esse legado marcado pela radiação oferece um ponto de partida para pensar sobre o futuro deles. O ecossistema, embora aparentemente estável, continua a se transformar, e as espécies que o compõem estão se movendo em direções que estamos apenas começando a compreender. Esse futuro não é determinado apenas pela radiação, mas também pela profunda ausência da humanidade. Décadas sem agricultura, novas estradas, máquinas ou expansão das cidades permitiram que vastas áreas se renaturalizassem a uma taxa que seria impossível em outros lugares. Sem o ruído constante da civilização, muitos animais expandiram seus territórios, movem-se com mais liberdade e desempenham funções ecológicas que estavam fragmentadas ou enfraquecidas no passado. Essa expansão levanta questões importantes sobre como suas populações irão evoluir e quais implicações isso poderá ter para os próximos séculos. A radiação, embora desigual e localizada atualmente, continua sendo uma pressão seletiva. Algumas espécies podem desenvolver gerações mais resistentes, enquanto outras podem se estabilizar em níveis de variabilidade genética que limitam suas chances de sobrevivência. A teoria mais amplamente aceita é que certos mamíferos de porte médio, especialmente ungulados e pequenos carnívoros, podem se tornar cada vez menos suscetíveis a certos tipos de tumores e disfunções celulares. Não se tratam de transformações espetaculares, mas sim de adaptações graduais que se fortalecem à medida que a seleção natural, silenciosa e constantemente, realiza seu trabalho. Essa possibilidade abre um debate profundo sobre a capacidade da vida de usar até mesmo uma ameaça letal como motor evolutivo. Mas nem todas as interpretações apontam para um futuro otimista. Alguns pesquisadores alertam que um aumento na tolerância à radiação não garante estabilidade a longo prazo. As mutações acumuladas podem, em algum momento, gerar fragilidades inesperadas, redução da fertilidade, sistemas imunológicos instáveis ou alterações fisiológicas que permanecem invisíveis por várias gerações antes de se manifestarem. O verdadeiro risco não reside no que já aconteceu, mas no que ainda pode estar se incubando a uma taxa imperceptível ao olho humano. A natureza pode ser resiliente, mas também pode levar séculos para revelar as consequências de uma pressão tão extrema. Para além das mutações, existe outra dimensão de incerteza. Num mundo onde muitos ecossistemas estão sujeitos à expansão agrícola, à mineração ou à urbanização, os animais de Chernobyl habituaram-se a viver sem interferência humana. Isso poderia modificá-los de maneiras sutis. Territórios maiores, rotas migratórias mais longas e uma menor percepção do risco associado à presença humana. Se algumas espécies começarem a se deslocar para além da zona de exclusão, seja por competição, escassez ou simples variação natural, elas poderão entrar em contato com áreas habitadas. Até o momento, isso não representou um perigo real, mas não se pode descartar a possibilidade de que, no futuro, certos predadores ou necrófagos possam expandir seu alcance o suficiente para se aproximarem de áreas habitadas por pessoas. Essa possibilidade levanta outra questão. O que acontece com os indivíduos nascidos em territórios radioativos que se mudam para regiões limpas? Na maioria dos casos, sua própria fisiologia impede riscos imediatos. A radiação não é contagiosa e os animais não irradiam ativamente o ambiente ao seu redor. No entanto, tecidos contaminados, ossos enriquecidos com isótopos e o transporte de partículas aderidas à pelagem podem, em situações excepcionais, representar pontos de vigilância. A probabilidade é baixa, mas, com o passar das gerações, a presença ou ausência desses vestígios passará a fazer parte do monitoramento contínuo da área. Enquanto isso, no coração da floresta e ao longo das margens dos rios, os animais continuam suas vidas cotidianas. Filhotes nascem sem deformidades e morcegos encontram refúgio em estruturas abandonadas, onde a radiação mal resiste, um tênue eco do que um dia existiu. No entanto,
nem toda a vida selvagem de Chernobyl se adaptou com a mesma facilidade. Entre as florestas jovens, os prados recuperados e os edifícios tomados pela vegetação, existe um pequeno habitante que, apesar de sua leveza e capacidade de atravessar continentes, ainda paga um preço que outros já deixaram para trás. A andorinha comum, uma das aves mais reconhecíveis do hemisfério norte, continua a regressar ano após ano às ruínas do mesmo território onde a catástrofe alterou para sempre o equilíbrio. Leve, ágil e precisa no ar, suas asas arqueadas parecem alheias ao peso da história. Voa naturalmente entre as janelas quebradas, pousa com segurança em vigas enferrujadas e aninha-se nos cantos onde antes havia portas e telhados. Nada em seu comportamento revela a ameaça silenciosa que paira sobre cada superfície que ele toca. Diferentemente dos grandes mamíferos, seus corpos minúsculos não conseguem amortecer o impacto do ambiente. Seu metabolismo acelerado, projetado para sustentar voos de milhares de quilômetros, exige uma produção constante de antioxidantes para neutralizar os danos causados pelo esforço. Mas em Chernobyl, esse equilíbrio é mais difícil de manter. Os insetos que servem de alimento para esses organismos acumulam partículas do solo e das plantas, e embora em pequenas quantidades, essas partículas são suficientes para debilitar um organismo tão delicado. O que é tolerável para outros animais torna-se um desafio para ela, um desafio que se renova a cada estação. A chegada da andorinha é sempre a mesma. Ela atravessa mares, desertos e cordilheiras para retornar ao mesmo local onde construiu seu ninho no ano anterior. Nada a detém, nem a imensa distância, nem a silenciosa lembrança da paisagem. Ela se empoleira nos restos de uma estrutura metálica e olha ao redor como se reconhecesse um lar que, em algum momento distante, pertenceu a outro mundo. Então ele desce, recolhe lama úmida de uma poça parada e começa a reconstruir o ninho. Cada torrão de lama que carrega guarda um risco. À primeira vista é apenas terra escura misturada com água. No fundo, preserva vestígios de um ambiente que continua a transformar a vida com a lentidão do invisível. Mesmo assim, a andorinha continua. Ela molda a borda da tigela, adiciona fibras, arruma as penas. Ela não entende perigos futuros ou partículas em suspensão. Ela entende estações, ciclos, a inegável urgência de persistir. Quando os ovos finalmente aparecem, o contraste se torna evidente. Em Chernobyl, as cascas costumam ser mais finas, mais vulneráveis ao frio noturno e às rajadas de vento. A incubação exige mais esforço, mais tempo e, embora a mãe se mantenha firme, nem sempre é suficiente. De 5 ovos, talvez 3 consigam eclodir. Desses 3, talvez 2 sobrevivam por mais de alguns dias. Os pintinhos nascem com penugem irregular, olhos que demoram mais para abrir ou manchas brancas que não deveriam estar ali. São detalhes insignificantes, quase imperceptíveis, mas que fazem toda a diferença entre uma vida plena e uma que termina antes mesmo de começar. O crescimento é lento. As asas demoram a se desenvolver, o corpo permanece pequeno e a primeira tentativa de voo ocorre mais tarde do que em outras regiões. Alguns filhotes sobrevivem graças à pura persistência. Agarram-se à borda do ninho, imploram por comida com um vigor inesperado e suportam o desgaste diário. Outros caem prematuramente, incapazes de sustentar a luta silenciosa que este ambiente exige. Para a mãe, cada perda é apenas um fragmento do ciclo, mas para o ecossistema significa uma redução constante que se acumula ano após ano. Enquanto as linhagens de lobos e cavalos tiveram gerações inteiras para selecionar os indivíduos mais resistentes, as andorinhas repetem um ciclo que as expõe ao mesmo risco repetidamente. Elas migram, afastam-se, retornam, põem ovos e repetem o ciclo. Não há isolamento prolongado que favoreça uma adaptação profunda. Em vez disso, sua vida é um pêndulo oscilando entre mundos diferentes. O que sobrevivem no verão, perdem no ano seguinte. E embora a sua população não tenha desaparecido, não conseguiu expandir-se como outras espécies da região. Ainda assim, a persistência continua. A cada nova estação, as ruínas se enchem de pequenas figuras que atravessam fios caídos, cruzam janelas vazias e reconstroem casas efêmeras. Seus breves voos sobre as pradarias mostram que a vida não desiste, mesmo quando as probabilidades parecem mínimas. A andorinha é, à primeira vista, um símbolo de esperança.
mas no fundo é a prova de que a natureza nem sempre encontra um caminho fácil para se adaptar. Observar esse processo revela uma verdade incontornável. Chernobyl não funciona como um refúgio universal, mas sim como um filtro. Algumas espécies prosperam, outras declinam. Algumas encontram a liberdade na ausência de humanos, outras enfrentam danos dos quais não conseguem escapar ou compreender. E entre todas elas, a andorinha representa a tênue linha que separa a resiliência da vulnerabilidade. A presença deles serve como um lembrete de que a vida não progride no mesmo ritmo para todos, e que neste território, onde as árvores voltaram a crescer e os grandes predadores retomaram seu espaço, também existem criaturas que lutam diariamente para manter uma existência à beira do colapso. Elas não desaparecem nem dominam, simplesmente resistem. Em Chernobyl, a vida demonstrou algo que transcende qualquer catástrofe. Sua capacidade inesgotável de se manter firme mesmo quando o ambiente parece determinado a apagá-la. Em um lugar onde a habitação humana se tornou impossível, a natureza não recuou 1 centímetro sequer. Não esperou por condições favoráveis nem que os danos desaparecessem. Simplesmente continuou seu curso, assim como tem feito desde o início da vida na Terra. Apesar da radiação, do solo contaminado e do ar alterado, as criaturas deformadas imaginadas nos mitos modernos não surgiram aqui. Não surgiram monstros da ficção, nem bestas impossíveis moldadas pela fantasia. O que emergiu foi algo muito mais discreto, silencioso e profundamente real. Organismos que aprenderam a sobreviver fazendo pequenos ajustes, sem drama ou alarde, guiados unicamente pela lógica interna de sua própria biologia. A vida em Chernobyl não mudou de forma, mudou de estratégia. Em vez de transformar seus corpos em caricaturas grotescas, optou por caminhos evolutivos menos visíveis. Ajustou os ritmos celulares, reorganizou as defesas internas e modificou a forma como os organismos lidam com os danos. Não fez isso para resistir à radiação, mas para encontrar um ponto de equilíbrio em um território onde todo o sistema havia sido perturbado. Assim, a evolução não agiu como um estrondo repentino, mas como um murmúrio persistente que, década após década, moldou cada espécie. Em contrapartida, a presença humana revela um paradoxo inegável. Com tecnologia avançada, medições precisas e protocolos capazes de antecipar perigos, ainda não conseguimos habitar esta região. O corpo humano não consegue suportar aquilo com que a vida selvagem aprendeu a lidar inconscientemente. A radiação emitida pela humanidade é a mesma radiação que a vida selvagem interpreta como parte da paisagem. Não porque seja inofensivo, mas porque a vida selvagem não tem expectativas. Não teme, não especula, não tenta corrigir o ambiente. Simplesmente se adapta. Essa é a diferença essencial. Os seres humanos estudam, preveem e avaliam riscos e consequências. Os animais não buscam explicações, nem resistem à mudança. Em sua aparente simplicidade, elas possuem uma flexibilidade que supera a nossa. Elas não negociam com a realidade nem a desafiam, permitem que a realidade as transforme. E nesse ato reside uma sabedoria mais antiga que qualquer método científico. A plena aceitação do ambiente, mesmo quando este se torna extremo. Chernobyl, involuntariamente, tornou-se um lugar onde essa sabedoria se tornou evidente. Um território que, embora marcado pela devastação, permanece vivo. A ausência de humanos abriu espaço para que espécies que antes eram limitadas pela atividade humana pudessem recuperar território, rotas e áreas de caça. Não porque a radiação seja benéfica, mas porque a vida, quando não é forçada ou perturbada, tende a se expandir mesmo em solos que conservam cicatrizes invisíveis. Chernobyl nos lembra que a vida pode renascer onde parece improvável e que a adaptação, embora lenta, possui uma força que supera qualquer ameaça. Neste lugar onde os humanos já não podem permanecer, a natureza continua. Não por desafio, mas por sua própria natureza. Porque enquanto houver um canto onde algo possa crescer, mesmo à sombra da radiação, a vida fará exatamente o que sempre fez. Encontrará um caminho. Esse é o legado de Chernobyl. Não o desastre, não o silêncio, mas a prova de que a vida, mesmo diante do pior, nunca desiste.